Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou, 2 a 2, à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar a ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela retornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Nesse texto de hoje, podemos pensar, Jesus parece estar pensando no ensaio geral para o anúncio do reino. Ou seja, ensaio geral no sentido de que ele está dando as orientações gerais para o anúncio. Portanto, nós estamos falando de evangelização, de anúncio da Boa Nova, do anúncio do reino, que não é um lugar, é uma situação onde Deus reina. Então, é reinado de Deus. Então, o anúncio serve para preparar esses corações para que Deus reine. E aqui nós temos, então, dois números importantes. O 72 ainda não tem a missão que será confiada aos 12. Então, estamos falando de 72 e estamos falando de 12. São dois grupos diferentes. 72 refere-se à totalidade dos discípulos de Jesus. Os 12 são os 12 apóstolos. E aí, fazendo uma comparação, os 12 apóstolos são os bispos, e os 72 são os discípulos em geral, ou seja, todo o povo batizado. Então, tem uma diferença na missão dos dois. Os 72 devem ir preparar o caminho. No máximo, poderiam curar os doentes. Já os apóstolos têm uma outra missão mais específica. Serão enviados com os mesmos poderes de Jesus. Então, note bem, mesmos poderes de Jesus. Curar os doentes, expulsar os demônios, anunciar que o reino de Deus está chegando. Os 72, então, têm uma missão geral, São enviados ao mundo. É o que nós ensinamos sobre a missão de todos os batizados. Todo mundo que é batizado, que atua nas realidades do mundo, são, então, esses que devem evangelizar as realidades do mundo. E aí que tem uma coisa interessante, Os antigos suspeitavam que no mundo inteiro o número das nações era de 72. Então eles pensavam, quando não tinha ainda o conhecimento que nós temos hoje, que haviam apenas 72 nações no mundo, E entendiam que isso significava a universalidade da salvação, ou seja, salvação para todas as nações, representada pelo número 72. Jesus opta por meios pobres, e seus enviados não deveriam assemelhar-se a lobos, mas a ovelhas. Então, nós estamos falando da postura desses que serão enviados por Jesus, em todos os tempos. Então, primeiro, meios pobres e enviados devem ter uma postura, não uma postura de lobo, e sim uma postura de ovelha. É assinalada também a possibilidade de que a boa nova seja rejeitada. Então, não é porque a gente saiu para anunciar, faz um esforço para evangelizar, que as pessoas vão aceitar. Às vezes não aceitam dentro da nossa casa. Então, é prevista a possibilidade de rejeição da boa nova. Os que a rejeitam serão excluídos da nova história. Claro, não porque nós queremos excluir, mas porque a pessoa se fecha e se exclui dessa boa nova. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, te pedimos a graça hoje de sermos parte deste povo que te anuncia. Queremos ser uma igreja servidora, uma igreja que te anuncia nas realidades do mundo e assim transformamos o mundo no local do teu reinado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.